o livro, irmãos? Irmão, você teve o cuidado, pelo menos, de ler esse livro em casa? Quem leu esse livro em casa? Rapaz, eu estou falando sobre o livro, vocês não têm o cuidado de ler o livro em casa? Misericórdia, irmão. É muita preguiça para um povo só, tem que arrumar uns 2 povos desses para cobrir a preguiça. Você já está uma semana eu falando sobre o mesmo livro, você sentar, você lê o livro em 15 minutos, e você não teve a curiosidade nem de ler o livro. Colossenses capítulo 3, versículo de número 16, irmão. Amém? Estão me ouvindo bem aí? 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Amém? Poderia sentar? O que mais desmotiva um professor é saber que os alunos não têm vontade de aprender, irmão. E quando você vai preparar uma mensagem, Tiago, aí você percebe que a igreja não tem interesse, você fala, não vou nem ler esse trem não, porque... Agora você desmotivou eu para falar o próximo livro na próxima semana. Semana que vem não precisa eu falar nada não. Você não está nem lendo o livro, irmão. Eu tinha que ter pegado uma câmera para filmar daqui para lá, para mim não passar essa vergonha sozinho. Muita gente na internet passa essa vergonha junto. Umas 3 pessoas lêem o livro. Mas vamos lá, né? Vamos continuar. Mesmo sabendo que a sua preguiça é grande, eu vou cumprir o meu ministério. Nós falamos sobre o capítulo 3, para você entender melhor. É só dando uma ratificação aqui, o capítulo 3 é um capítulo prático. É o viver cristão do dia a dia. Porque uma coisa é eu conhecer o texto, conhecer a Bíblia, ouvir falar sobre ela. Isso é uma coisa. Outra coisa, bem diferente, é eu incorporar essa palavra. É eu ter atitude e tomar atitude a partir da palavra. Amém, irmão? Entendeu aí? Então o capítulo 3 é um capítulo prático. Por isso eu vou reciclar para você aqui, para você entender. Nós falamos aqui, suportai-vos uns aos outros. E eu falei sobre essa questão de suportar, irmão. Pessoas são diversas. Não são diversas? Cada pessoa é uma única pessoa. Então tem coisa que você tem que suportar. Suportar, a palavra aqui, é suportar mesmo, é o peso, é entender a pessoa dentro do mundo. Quem é obreiro ou trabalha na diretoria da igreja, principalmente essas pessoas. Olha para mim, irmão. Se eu querer pegar você e vestir a minha vida na sua, é igual Davi vestindo a armadura de Saul para brigar contra Golias. Não dá certo, não vai dar certo. Aí as pessoas têm a mania de querer, não conseguem suportar ou entender, exatamente porque gostaria que as pessoas vissem o mundo igual a ele. Não vê, irmão. A gente vê isso até em grupos da igreja, grupos que vocês têm aí. Eu não participo de todos os grupos, mas acho que se eu tiver muito, eu pessoalmente não estou nos grupos. A igreja, o celular da igreja está em uns 3 ou 4 grupos, eu não. Eu vejo pessoas que entram, pessoas que saem, pessoal, não, fulano está falando demais, não, fulano...
Irmãos, cada um vê o mundo de um jeito. Tem gente que tem vontade de falar e outros têm vontade de não falar. Tem gente que se sente necessário falar algo e outros se sente necessário não falar. E isso até na convivência da casa. Um fala demais e o outro fala de menos. E a vida segue se você saber fazer o quê? Fazer o quê? Isso é crença. Amém? Esse versículo que nós lemos aí, o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria. Entendeu? Olha, a palavra de Cristo habita em vós, para quê? Para você possa instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente, um aconselhando o outro. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas antes admoestando uns aos outros. O que é isso, irmão? Rapaz, eu não posso, eu tenho que estar junto na igreja, porque eu preciso ajudar alguém, aconselhar fulano, aconselhar fulano, aconselhar fulano. Um ajudando o outro. É isso aí, ó. Um irmão que ajuda o outro irmão. Amém? Um irmão que aconselha o outro. Essa é a questão aí. Não, meu filho, não põe o versículo aí não, volta aqui que nós estávamos lá. Senão eu perco a linha de raciocínio. Entende que, olha, presta atenção. Louvando a Deus com... Vocês estão lendo aqui? Louvando a Deus com... E... Você está vendo que isso é um culto? Você está observando que isso aí é um culto. É a expressão de louvor, de uma adoração, de um culto. Eu falei aqui ontem, até expliquei para os irmãos, você não pode... Ah não, o pastor falou contra a profecia. Não, eu falei que deve ter sabedoria para profetizar e ter unção de Deus, para não fazer besteira, ou falar aquilo que Deus não falou. E quando você fala aquilo que Deus não falou, em vez de edificar, você destrói a pessoa. Isso é um culto, louvando a Deus com salmo, hinos e cânticos espirituais. Amém? Entendido até aí? Deveres da família. Olha os deveres que ele coloca: marido e mulher, vida prática, marido e mulher, pai e filhos, vida prática, filho e pai, vida prática. Amém, irmão? Aí ele coloca servos e os seus senhores. Olha para mim, irmão. Servos, versículo 22, põe aí, meu filho. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas na singeleza de coração, temendo ao Senhor. Se você trabalha num determinado lugar, olha, irmão, é obrigação sua. Se você trabalha em determinado lugar, você é pago para trabalhar, então você tem que trabalhar, porque você é pago por aquilo. Ao momento que você não trabalhar, você está roubando, porque não trabalhou e vai receber. Se você recebeu sem trabalhar, quando eu recebo qualquer coisa sem trabalhar, é roubo, ou você está no programa do Silvio Santos. Trabalhar. E isso a Bíblia fala aqui, mas em outro lugar fala dos senhores também, que os senhores devem tratar os seus funcionários como irmão em Cristo que é. Fazendo assim, sabendo que vocês vão morar no mesmo lugar, ou seja, tem a mesma morada no céu. Até aí tudo bem, tá bom? Tá bom, irmãos? Então nós paramos aqui o capítulo 3, vamos para o capítulo 4. Capítulo 4 aí, meu filho, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Olha para mim, irmão. O valor da oração. Teve alguém que, hoje eu estava andando de carro e tinha alguém dentro do carro, não vou falar quem é, mas tinha alguém dentro do carro. E nós estávamos conversando sobre ansiedade.
Aí a pessoa explicando, falando sobre como lidar com a ansiedade, eu falei a minha ansiedade, eu lido com ela com oração. Eu sinto que quando eu estou ansioso, a solução para a minha vida é orar. Porque quem leu isso na Bíblia? Não esteja, pois, ansioso com as coisas que vão acontecer, mas antes seja conhecido diante de Deus as vossas orações, capítulo Filipenses, né? Filipenses, quem ouviu isso aqui? Amém, né? Então, quando eu estou ansioso, eu vou orar. Há tempo atrás eu não sabia que eu fazia isso por ansiedade. Depois, com o tempo, eu percebi que quando eu estava preocupado com alguma coisa, eu ia para o quarto orar, e até hoje a prática é a mesma. Olha para mim, irmão. Aí alguém olhou para mim e falou assim, é por isso o senhor ora muito, né? Porque é muito ansioso. Eu falei, foi bom você falar isso, porque talvez agora eu descobri que talvez seja muito ansioso, por isso eu oro muito. Mas se a ansiedade me conduz a orar, ela é exatamente uma boa ferramenta. Então eu percebo que a ansiedade na minha vida, ela não vem para o mal, mas sim para o bem. A oração é uma prática que você começa a praticar a oração, sem nenhum motivo e muitas vezes por uma obrigação, porque está passando um problema, mas se você permanecer, ela vira um hábito. Para isso acontecer, você precisa ter disciplina, e para ter disciplina, você precisa marcar um horário, e todos os dias naquele horário, você orar. Orando todos os dias no mesmo horário, as pessoas têm a mania de falar assim, isso aí vai acabar perdendo todo o valor, porque fica uma coisa rotineira. Não. Todas as vezes que chegar aquele horário, a sua mente vai falar assim, oração. E você vai lembrar que aquele horário você deve estar orando. E isso faz virar hábito. Quando a oração vira um hábito, você aprende a ter permanência. Por isso Paulo diz, perseverai. Ou permaneça orando. Amém, irmão? Oração sem vigiar. Eu preciso antes entender que para que a minha oração flua bem, eu preciso manter um dia de vigilância. Não adianta eu levantar da oração e ir pecar, ou pecar e depois ir para a oração. Eu preciso vigiar, que o diabo sabe os momentos de atacar a minha alma, e ele vai atacar no momento de fraqueza. Então, se eu oro, eu preciso vigiar, estar atento, para não cometer nenhum erro. 3, versículo 3, 4, 3, suplicai ao mesmo tempo, orai, vigiai, suplicai ao mesmo tempo. Vocês estão orando, já que vocês têm que orar, vão orar, vão. Então ore por nós. Olha para mim aqui, irmão. Para que Deus nos abra a porta à palavra, presta atenção. A porta está fechada, quem abre é Deus, mas o desejo de pregar a palavra é minha, a unção quem me dá é Deus, mas para que Deus abra a porta, precisa que alguém ore. Para que alguém ore. A oração move a mão de Deus, e Deus abençoa quando eu ou você vai pregar. Viu a necessidade da igreja estar orando, irmão? Sem a oração, até as pregações perdem efeito. Quando você vê uma igreja parar de crescer, é porque ela parou de orar. Para que a palavra seja livre, eu preciso orar. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, estou preso. Para que Deus possa abrir as portas e permitir, não é abrir porta literal, na realidade é dar opções, ou levantar momentos específicos para que Ele possa pregar. É igual você sair de casa e falar, Deus me usa. Aí você entra no ônibus, senta numa cadeira, uma poltrona ali numa cadeira, e vem alguém e senta do seu lado chorando, e você vai todo o percurso de 40 minutos, sem falar de Jesus para aquela pessoa, e desce do ônibus e fala, Senhor, me usa.
É você ver o vizinho precisando de uma palavra, você passar várias vezes na porta do vizinho, sabe que ele quer ouvir, que ele tem desejo de ouvir a palavra, você passa ali todos os dias, depois chega dentro de casa, dobra o joelho e fala: Deus me usa. A oportunidade é criada pelo Espírito de Deus, e nós temos que estar atentos no momento que Ele nos abre a porta, para que nós possamos. Olhe para mim, irmão, nem anjo prega, espírito nenhum prega, o direito de pregar é só da igreja, a igreja tem a obrigação de pregar. Então Deus abre o momento, produz a oportunidade, a obrigação de pregar é minha e sua. Amém, irmão? Versículo de número 4. Para que eu o manifeste como devo fazer, para que eu possa ter sabedoria na hora de falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas, para que isso aconteça, as vossas orações me ajudam. Olhe para mim, irmão. Por isso que eu peço tanto a você, que dirige culto, que trabalha na obra, convide pessoas para pregar, convide pessoas da igreja para pregar, convide pessoas, mas não esqueça de orar pelo culto, de orar pela pessoa, de orar pela a palavra que vai ser pregada. Não adianta você fazer toda uma organização e não falar com Jesus no que vai acontecer no culto. Convida o João para cantar, mas ora para que o João vai fazer, faça bem feito no louvor. Ore para que o grupo de louvor cante hinos abençoados, e Deus usa os hinos. A oração abre a porta, produz a bênção, para que eu possa, para que eu manifeste como devo fazer. Amém, irmão? Entendeu aí o texto? Então, versículo 5, já estou passando. 5, 4, 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Se porta de modo digno do Evangelho, comporta com comportamento cristão, e quando tiver a oportunidade de falar de Jesus, amém? É a cabeleireira que está cortando o cabelo da desviada e não fala: olha, Jesus está voltando. É o açougueiro que está cortando, separando o bife ali, e o desviado está na frente dele e ele não fala. Né? É o atendimento da padaria, que a pessoa chega para poder falar e a pessoa não fala: olha, Jesus te ama. Aproveitai as oportunidades. Olhe para mim, irmão, não adianta eu ser um crente santo, comportado, com caráter libado, mas não falar de Jesus. Eu não prego. Eu sou um crente, ó, nota 10. Mas quando as oportunidades abrem, muitas vezes os bêbados pregam mais do que nós, né, irmão? O bêbado desviado, o bicho prega, irmão. Mas prega. Ele não pode ver a gente, que ele já vai falando de Jesus, mesmo estando bêbado. E a gente que tem o comportamento, está crente na igreja, tem as oportunidades, muitas vezes perdemos as oportunidades, não falamos de Jesus para ninguém. Tem que ter um caráter perfeito, caminhar para a perfeição, caminhar para ser completo, mas aproveite as oportunidades e fala de Jesus. Amém? Versículo 6, já estou terminando. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Saiba conversar. Eu sempre falo aqui, eu não vou terminar o texto aqui, não dá, também não, da agora para frente é só saudações. Se você quiser ler depois, fala dos irmãos fiéis. Tem gente, irmão, que são bons obreiros, bons crentes, mas é chato pra caramba. Não pode ver a pessoa ter um defeitinho, uma conversa que já chega falando do defeito da pessoa. Já chega apresentando.
Irmão, muitas vezes a pessoa já sabe que ele tem defeito, ele não quer saber se ele tem, não, ele já sabe. Não precisa você colocar o dedo na ferida e ficar arrancando a casca, não. A sua palavra tem que ser uma palavra saudável, abençoada. Saiba conversar, é a questão de ser agradável. Ser agradável. Eu cheguei na casa de um irmão aqui na igreja, fazendo uma visita, e tinha um rapaz lá que não era crente, e eu comecei a conversar com ele sobre o evangelho, e o rapaz falou assim, já tentei pregar para ele, mas ele não ouve, está levando a brincadeira, e eu fui falar para ele do evangelho, fui levando ele no canto assim, levando, conversando, conversei estava eu e o Adil, o pastor Adilson, conversei uns 20 minutos com ele. No final o rapaz falou assim, rapaz, não tem como sair do senhor, né? Eu falei, depende para que lado você for sair, né? A maneira de você conversar, a forma de você falar, uma palavra temperada, agradável, prazerosa, faz a pessoa te ouvir quantas vezes for preciso, irmão. Amém? Principalmente se você está na casa da pessoa. Porque você está na casa da pessoa e ainda vai ofender a pessoa. É você ver um santo pregado na parede e você ir lá falar mal do santo. Vai falar assim, mas por que você está falando do meu santo? Está na minha casa? É o camarada chegar na casa do... Eu já vi isso, chega na casa do crente, o crente está assistindo o jogo lá, o futebol, a pessoa já entra falando mal do futebol, para ver se desliga a televisão para ele poder... Não, irmão, você chegou na casa da pessoa, está ouvindo o futebol lá, ou um programa, deixa ele ouvir lá e começa a conversar com ele até que ele tire a atenção do futebol. Se ele não tirar, assiste um pouquinho o futebol ali e vai embora. Agora, não chegue com a palavra desagradável, ruim, que você vai ser impedido de pregar o evangelho em outros lugares e até perder uma alma por sua causa. Amém? Amém, irmão? Deus te abençoa. Vamos para o joelho, falar com Jesus. Falta só alguns minutos, rapidinho passa.